Começar. Então, nessa ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor Fábio Rory Yanamini. Rory? Rory. Tá. Senhor Fábio, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor utilizar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. No entanto, também esse é o momento que o senhor pode falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado daí para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Fábio? Acho que eu pedi para o senhor puxar um pouquinho mais próximo, tá? Ou se quiser se aproximar da mesa, certo? Senhor Fábio, antes de começar as perguntas sobre o objeto aqui da acusação especificamente, tem informação na denúncia que o senhor seria diretor financeiro e presidente da OS Empreendimentos. Sim. Quando que o senhor assumiu esses cargos, essas posições? Eu entrei no Grupo OS, pela OS Empreendimentos, em 2008, em maio de 2008. Certo. Como diretor financeiro. E o senhor permaneceu nesse cargo? Permaneci nesse cargo até março de 2011. E depois? Deixei esse cargo e fui para uma outra empresa do grupo, que é o AS Investimentos. OS Investimentos. Isso. E fiquei até dezembro de 2013, quase final de dezembro. E em janeiro de 2014 eu assumi a presidência da OS Empreendimentos. Janeiro de 2014. Isso. Certo. Quando o senhor era diretor financeiro da OS Empreendimentos, o senhor estava subordinado a quem? Ao presidente da OS Empreendimentos da época. E quem seria? Carmine Dessieri. Depois que o senhor foi para a OS Investimentos, o senhor teve ainda... Não tinha vinculação direta. A OS Investimentos, na verdade, é uma holding de investimentos do grupo OS. Embaixo dessa OS Investimentos tinham 5 ativos. 5 ativos são 5 negócios distintos. Entre eles a OS Empreendimentos. Ah, sei. Então eu tinha uma visão de acompanhamento da performance do todo desse portfólio. Né? Depois, quando o senhor voltou na OS Empreendimentos como presidente, o senhor tinha alguma vinculação hierárquica daí com o presidente da holding? Eu tinha vinculado primeiro com o vice-presidente aqui da OS Investimentos, tá, que tinha como presidente da OS Investimentos, né, tinha uma pessoa acima que era o Dr. Léo Pinheiro. Qual que é o seu relacionamento com o senhor José Aldelmário e o senhor Léo Pinheiro? Relacionamento, eu sempre fui subordinado. O Dr. Léo Pinheiro era dono da empresa. Então, entre ele e até chegar a mim, tinha uma distância ainda tinham cargos entre eu e ele. Mas o senhor tinha contatos com alguma frequência? Não eram contatos frequentes. O senhor já trabalhou alguma vez na OS Construtora? Não, nunca trabalhei. Nessa área de petróleo? Nunca. Contratos com a Petrobras? Não. Essa acusação do Ministério Público diz especificamente respeito a esses empreendimentos que teriam sido assumidos pela OS Empreendimentos da Bancop. Sim. O senhor acompanhou esse processo? Eu acompanhei desde o primeiro projeto, participei da modelagem para que esses projetos pudessem ser assumidos pela OS Empreendimentos. De quem que foi a iniciativa dentro da OS de assumir esses empreendimentos da Bancop? Como é que isso surgiu dentro da empresa? Vou falar como surgiu para mim. Tá. Eu entrei quase na metade de 2008 na empresa. E ao início de 2009, o então presidente da OS Empreendimentos me convidou para uma reunião para me reunir com o pessoal da Bancop, né, com a diretoria da Bancop. Uhum. E nessa reunião foi exploradas o pessoal relatou os problemas que a Bancop vinha sofrendo, entre eles a interrupção de muitas obras, né, de vários. A Bancop era como se fosse uma holding também de vários projetos embaixo, então eles tinham várias seccionais embaixo. E o relato era de que havia problemas porque as obras, os cooperados não queriam mais colocar dinheiro nas seccionais para completar as obras, e em virtude disso as obras estavam interrompidas, em muitos casos. E isso tinha uma questão não tinha solução para eles à época. E a alternativa que se foi discutida à época era justamente para a OAS poder fazer parte de uma solução junto com os cooperados, na verdade, né? Muito mais do que com a Bancop. Então eu participei desse primeiro momento. E como é que isso se desenvolveu a partir de então? A partir de então, fruto dessa reunião, houve uma sugestão para que se assumisse, que a OAS pelo menos estudasse um primeiro projeto que chamava-se Altos do Butantã.
E por que eles escolheram esse primeiro projeto? Porque a complexidade era muito grande desse projeto. Era um projeto que já eram 400 unidades, né? Eu diria que quase 300 delas já tinham cooperados, ou seja, tinha um vínculo do cooperado com o empreendimento. E então tinha também uma torre, se não me engano, são 2 torres do projeto, e uma delas já estava quase pronta, inclusive com gente morando. Só que era um problema, porque esses mesmos caras, pessoal que estava morando, os cooperados que estavam morando tinham os mesmos direitos daqueles que não estavam morando, né? Porque tinham pago a mesma coisa e por uma questão, eu não sei exatamente a regra. Mas acho que a gente não precisa entrar em tanto detalhamento assim. A OS acabou assumindo empreendimentos da Bancop? Ela não assumiu. Depois de um processo só que é importante, eu acho que Tá. para ficar claro. Quando houve essa iniciativa de se tentar encontrar uma solução conjunta, a sugestão é que houvesse um grupo de cooperados daquela seccional, daquele que representava aquele empreendimento, que sentasse com a OAS para tentar chegar num acordo. O que é basicamente esse acordo? A OAS assumiria essa obra, né, que estava interrompida, transformaria ela de uma cooperativa para uma incorporação, né? E se houvesse um acordo entre que os antigos cooperados aceitassem se tornar cliente da OAS, pagando um complemento, né, para ter uma unidade construída, aí sim haveria interesse mútuo e aí chegou-se nesse acordo inicial. Dado que tinha um acordo comercial nessa comissão, levou-se o assunto para a Assembleia dos Cooperados, né? Que aí onde todos os cooperados são representados, e decidiu-se que, entre eles, não teve participação da OAS nesse caso, que valeria a pena fazer esse acordo com a OAS. Essa Assembleia é por empreendimento? Ou por empreendimento. Por empreendimento. Por empreendimento, a OAS não tinha voz nessa Assembleia. O senhor mencionou essa mudança de regime de cooperado para um regime de incorporação. Isso fazia com que o cooperado se tornasse um cliente da OS daí? Potencialmente. Porque a partir do momento em que havia deliberação pela dissolução dessa seccional, né, da cooperativa, havia uma opção para os cooperados de permanecerem clientes da OAS e utilizarem o crédito como forma de pagamento, né, da unidade, da respectiva unidade, ou o cooperado podia optar por simplesmente ser ressarcido, e aí tinha uma regra que era nos moldes da regra que já existia na cooperativa. Então a OAS ressarcia esse crédito, tinha uma regra, né, de validação desse crédito junto à Bancop, e a OAS simplesmente ressarcia o cooperado. E esses fatos ocorreram aproximadamente quando? Você estava mencionando ali 2008, depois... Foi início de 2009. Início de 2009. E houve essa transferência de empreendimentos, então... Não sei se eu utilizo a expressão certa, mas houve essa transferência de empreendimentos que eram da Bancop para a OAS. Isso era um processo individual, não era uma negociação com a Bancop. Tá, né? sim, todas as seccionais tinham as suas respectivas comissões de obra, que por sua vez levavam o assunto para a Assembleia para ser votado. O senhor se recorda quais os empreendimentos imobiliários foram, vamos dizer, assumidos pela OAS? Eu não tenho, eu posso dizer, o Solaris certamente. São 8 projetos, 8 ou 9 projetos no total. Todos eles tiveram processos individuais, não foi um processo no todo que você chegou, né, uma relação, uma negociação direta com a Bancop. Aquela pessoa que era cooperado da Bancop, quando ela se tornou daí cliente da OAS, ela tinha necessidade de continuar efetuando pagamentos? Dentro daquela opção, se ela optou por permanecer, né, exerceu a opção de permanecer com a unidade, ela assina uma promessa de compra e venda e torna-se cliente. A partir desse momento, ele faz os pagamentos conforme tinha sido combinado anteriormente. E eles tiveram que fazer pagamentos, aqueles que assinaram esses contratos? Sim. Ou teve casos em que não houve necessidade de nenhum pagamento? Em todos os casos, houve interrupção da construção ou a obra não tinha avançado. Então, não fazia sentido econômico para a OAS simplesmente assumir essa obrigação sem ter uma contrapartida dos antigos cooperados, agora clientes. Então, em todos os casos, houve um complemento. Houve um complemento. É isso. E a partir do momento em que a OAS assumiu essas obras,
Aqueles antigos cooperados passaram a ter, vamos dizer, unidades individualizadas ou permaneceram com uma cota em uma Não, a partir do cooperativa? momento em que houve o encerramento dessa seccional, Certo. passa a ter uma relação com a empresa. Hum, Então ela assina uma promessa de compra e venda que vincula tanto a empresa quanto agora então o cliente a uma determinada unidade. certo. Esses empreendimentos imobiliários que foram assumidos pela OS, o senhor se recorda, o senhor disse que são 8, e não se recorda especificamente quais. O senhor recorda em que cidades que estavam esses empreendimentos? Concentrados em São Paulo e os solares no Guarujá. O, bem, relativamente aqui, indo um pouco mais adiante, sobre essa unidade que, segundo o Ministério Público, seria de titularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. O que o senhor tem de conhecimento a esse respeito? Eu acho que é uma questão. Eu acho que eu vou explicar um pouco como é que funciona o modelo da incorporação, porque a determinação da propriedade ou não, acho que vai ficar, caber ao senhor definir. Mas eu acho que o que eu posso dizer, dentro do conhecimento que eu tinha, é como que funciona também, para que fique claro as informações que eu detinha à época. Nesse momento em que o cooperado torna-se cliente, ele assina uma promessa de compra e venda, como eu disse, né? Certo. A única visibilidade que a empresa tem em relação aos antigos cooperados, então, são daqueles que pediram para exercer o direito de alguma forma, ou ficar com a unidade ou ser ressarcido. Mas isso em 2009. E isso em 2009. Nessa época, eu era diretor financeiro, eu não tinha a menor visibilidade disso, porque para mim não tinha essa relevância do meu papel saber quem era cooperado, quem era cliente. Eu acompanhava uma linha, falava assim, olha, venderam tantas unidades que vão dar tanto de receita. E esse projeto vai custar tanto, tem lucro de tanto. Então, basicamente, a grosso modo, essa era a minha visibilidade à época, né? Quando o apartamento vai sendo construído também, não tem o nome de quem. E se houve a reserva também desse apartamento ao longo da obra, a área financeira não tem a menor visibilidade de quem, se é que há uma reserva, porque ela enxerga essa unidade como se fosse um estoque, Sim. né? Porque ao não ser que houvesse uma explosão da unidade, que ela fosse inviabilizada para venda, né, se caísse, alguma coisa desse tipo, é uma unidade em potencial de venda, né? Sim. Não quer dizer que o acompanhamento financeiro conseguisse enxergar isso aí, né? Se essa unidade estava reservada ou não, eu não tinha conhecimento à época, né, porque não era meu papel ter esse conhecimento. Nesses 3 anos, ninguém chegou, não tinha dentro da minha rotina saber se tinha unidade reservada ou se não tinha unidade Sim. reservada. Eu meramente sabia, quando muito, aquilo que tinha sido vendido e quantas unidades tinham no estoque, né? O estoque é uma gestão da área comercial da empresa. Tem uma área, uma diretoria na empresa que cuida do projeto e vira como se fosse o dono do projeto. Então, ela que tem a interação com o cliente final, né? A minha área não tinha interação alguma com o cliente final. Se o ex-presidente Luiz Inácio e a esposa dele fossem cooperados da Bancop com direitos sobre o empreendimento solares, eles teriam que ter participado desse procedimento em 2009 de solicitar a devolução do preço ou fazer um contrato com a OS? Eles tinham a opção, né? Então, a opção foi dada a todos os cooperados. Como eles eram cooperados desse empreendimento da Bancop, eles teriam que ter feito uma opção entre ficar com a unidade, né, a qual eles tinham feito a opção lá atrás, né, enquanto cooperados da Bancop, ou pedir para ser ressarcidos. E tinha um prazo para exercer essa opção? Imagino que tivesse um prazo, eu não sei dizer qual prazo. E por que tinha um prazo? Porque era interessante também para a empresa saber quais unidades estariam disponíveis para venda, né? Então, é por isso que havia um prazo. O Ministério Público afirma que, com base em documentos da OS, que esse prazo seria de 30 dias. Então, aqui no evento 3, anexo 213, um trecho que eu vou lhe mostrar aqui,
Cláusula 8.1, peço para o senhor dar uma olhadinha. Era isso? Pelo documento, novamente, a minha área, à época, eu não tinha interação alguma com o cliente, né? Então, eu E não os tinha cooperados essa tinham alguma visibilidade. opção de simplesmente não fazer nada? Não optar nem por receber de volta e nem por, vamos dizer, fazer um contrato de compra e venda? Olha, o cooperado tem um direito. Uhum. É a opção dele exercer o direito ou não, né? Então, no caso, se o cooperado não exercesse nenhum direito, a empresa também não estava impondo nenhuma. A única coisa que acontecia é que, se o cooperado não exercesse o direito pela unidade, a empresa poderia colocar o imóvel à disposição para venda. Há uma afirmação aqui do Ministério Público de que o ex-presidente e a senhora Marisa Letícia teriam assinado um contrato relativo a um apartamento 141 nesse edifício Solares. Excelência, pela ordem. Oi? Não existe afirmação de que assinaram um contrato. Existe afirmação de que compraram uma cota e que havia... Não está gravando, tá? Excelência, a afirmação de que existia um contrato, data vênia não consta dos autos. Consta a compra de uma cota. Então, eu só gostaria de fazer esse registro e pedir a Vossa Excelência que observe essa situação na formulação das perguntas. É uma cota com uma identificação de uma unidade, né? Específica. Isso está no processo aqui, evento 3, comp 12, né? Isso está interpretando o documento. Não, estou lendo o documento aqui. Então tem que ver o contrato com quem Tá. indique... Há um contrato com um termo de adesão e compromisso de participação do ex-presidente da senhora Marisa Letícia com a Bancop, em que há uma referência à aquisição dessa cota de apartamento, preço de 195 mil, com a referência ao apartamento 141. O senhor tem conhecimento se essa unidade foi destinada a eles depois? Como ele não exerceu a opção, as duas opções que eu descrevi, a unidade foi colocada à venda e foi vendida posteriormente. Posteriormente, pelo menos aqui a acusação do Ministério Público que teria sido destinado ao ex-presidente esse apartamento triplex, que seria até uma outra unidade, 174A ou 164A. O que o senhor tem conhecimento a esse respeito? Pode repetir só a pergunta? A afirmação que consta na acusação é que teria sido destinado ao ex-presidente o triplex 164A, 174A desse edifício Solares. Olha, eu nunca recebi a informação ou pedido de entregar essa unidade para o ex-presidente Lula. O único pedido que houve, no meu caso, foi um pedido para que fizesse uma reforma, uma decoração desse apartamento para o presidente. Quando que foi feito esse pedido? Esse pedido foi feito assim que eu assumi a presidência. Então, logo eu assumi a presidência da Empreendimentos em janeiro, esse pedido veio em fevereiro. Em fevereiro. E quem fez esse pedido ao senhor? Dr. Léo Pinheiro. Ele falou com o senhor pessoalmente ou... Ele me falou telefone, pessoalmente. Como foi? Foi pessoalmente, não me recordo, mas eu fui informado que antes do pedido houve uma visita. Então, estou só confundindo. Houve o pedido do Dr. Léo para que eu organizasse essa visita ao triplex. E ele falou com o senhor pessoalmente? Foi um pedido pessoal. Tinha mais alguém junto no momento? Do pedido da... Quando ele fez o pedido para organizar a visita? Foi um pedido que tinha outros diretores da empresa, da OAS, mas foi um pedido justamente para encontrar com ele para poder organizar essa visita. Foi dessa forma. Isso foi aproximadamente quando? Eu imagino que tenha sido em fevereiro também, um pouco antes da visita. Não teve muito lapso de tempo entre o pedido e De que ano? Foi 2014. E o que
que o senhor Léo Pinheiro disse ao senhor nessa ocasião especificamente? Não, ele Qual apenas... foi a explicação? Não, ele não me deu explicação. Ele me pediu para organizar uma visita onde estaria presente o ex-presidente e a dona Marisa. E o senhor organizou essa visita? Organizar a visita. O senhor esteve no local no dia? Eu estive no dia da visita. E quem estava presente nesse dia da visita? No dia da visita, além do Dr. Léo Pinheiro, tinha o Roberto Moreira, que é o diretor de incorporação de São Paulo, que era a diretoria responsável pelo projeto, e a equipe dele, né? Então tinha, eu não lembro as pessoas exatamente, mas estava o Igor Pontes e tinha mais um pessoal que cuidava do projeto, né? E o casal. E o senhor acompanhou as conversações nessa data? Olha, quem conduziu toda a visita foi o Dr. Léo Pinheiro, que é quem tinha a relação com o ex-presidente. Eu fiquei na retaguarda, junto com a equipe, para qualquer eventualidade, né? E o que foi discutido, o que foi afirmado durante essa visita? A minha recordação era muito mais uma apresentação do apartamento. Não houve discussão, não houve nenhuma definição naquele momento que né, seja relevante ou que eu tenha recordação. Então foi uma apresentação, né? Foi apresentando todos os cômodos do apartamento, e posteriormente foi feita uma visita também nas áreas comuns. Houve solicitação de alterações do imóvel? Nesse momento eram feitas somente observações, né? Nunca, não era pedido. Então, que eu tenho lembrança, teve a questão da escada, que era uma escada muito estreita. Tinha uma preocupação da exposição, isso do ex-presidente em relação a ter um apartamento, da exposição com a vizinhança e tudo mais. Mas não foi feito nenhum comentário, algum pedido que eu tenha lembrança nesse momento. Sei. E o apartamento foi reformado daí? Posteriormente, houve um pedido de Dr. Léo para que... Pedido ao senhor? Um pedido para mim, né, para preparar um projeto de decoração desse apartamento. E eu passei isso para minha equipe. E que tipo de mudanças, que tipo de decoração, o que seria feito? Bom, na verdade, ele não entrou em muitos detalhes comigo nesse primeiro momento. O que ele me pediu, olha, vamos deixar o apartamento mais bonito. E bonito, eu acho que no conceito da OAS, na época, era primar pela excelência, né, pela qualidade, fazer alguma coisa bem feita. Então, isso aí estava subentendido, apesar dele não ter falado com todas as letras que queria. Foi instalado cozinha no apartamento? Posteriormente fazia parte do projeto. Mas eu não entendi bem, fazia parte dessas decorações que o senhor está dizendo ou não? O que constou o projeto final, né, para a gente não ter uma mal entendido em relação ao que é reforma, o que é decoração. Foi pedido para ter um novo quarto, parece, no primeiro andar lá do apartamento. Também tinha um problema de deck da piscina para também melhorar a localização e o design. Havia também algumas questões que eram vícios de obra, né, da própria construção, que estava tendo vazamento, se não estou enganado, entre outras coisas. E também constava no projeto um elevador que era para superar a questão da escada, que era muito estreita entre os andares. Além disso, teve também toda a mobília da cozinha, né, que foi feita, e também os utensílios que foram comprados também para equipar o apartamento. Quanto aproximadamente foi gasto nisso? Ao redor de R$1.200.000. O senhor que coordenou essas mudanças, reformas, essas decorações? Olha, o que eu era responsável no final do dia, mas eu deleguei isso para o diretor responsável pela diretoria de São Paulo, que era responsável pelo projeto, e ele que fez as contratações, o desenvolvimento do projeto e tudo mais. Eu fiz a aprovação do orçamento e busquei essa aprovação junto a Dr. Léo, para que ele aprovasse tanto o orçamento quanto o projeto que estava sendo proposto. Esses projetos foram submetidos também ao ex-presidente, à senhora Marisa Letícia? Isso foi com o Dr. Léo. Eu não sei se ele submeteu o projeto ao casal,
como foi a discussão que ele teve. Mas o pedido foi de entregar o projeto para ele. Então, eu imagino que isso tenha sido passado pelo casal também. Eu não sei, eu não tive presente em mais nenhuma oportunidade para um casal, então não consigo dizer. E houve algum pagamento da parte do senhor Luiz Inácio ou da senhora Marisa Letícia relativamente ao custo dessas reformas? Não, nenhum pagamento. Porque até então eles não eram clientes, né? O cliente assina a promessa de compra e venda que eu acabei de descrever. A AOS tinha por praxe fazer reformas dessa espécie nas suas unidades? Não, antes de essa ter o foi uma contrato? reforma totalmente atípica. Foi um pedido atípico e o único pedido que Dr. Léo me fez em relação a qualquer outra unidade. E qual que foi a explicação que ele deu, senhor? Ele não deu explicação. Ele fez um pedido. Eu mencionei aqui agora há pouco que eles tinham assinado uma cota de um apartamento 141, e depois esse era um apartamento aparentemente diferente, né? Esse 174, 164A, era um triplex, isso? O apartamento que a gente visitou era um triplex. E a cota que ele tinha era referente a um apartamento tipo. Não era... O preço deles é o mesmo, desses apartamentos? Não. Difere pelo tamanho, né? O triplex é mais caro? O triplex é maior e mais caro. Houve algum contrato, algum pagamento de algum preço adicional por esse triplex pelo senhor ex-presidente e pela senhora Marisa Letícia? Não houve, não tinha nenhum contrato entre a OAS Empreendimentos e a dona Marisa, o ex-presidente. Quando houve aquela visita, ou melhor, o senhor participou dessa visita só ou participou de mais alguma? Somente dessa visita. O senhor teve alguma interação com o senhor ex-presidente ou com a senhora Marisa Letícia fora essa visita? Foi a única oportunidade que eu tive de interagir. Nunca tive contato. Não chegou a tratar com eles por Não. telefone ou coisa Não. parecida? Não. Houve discussão nessa visita em algum momento de preço Também não. do apartamento? Não. Da diferença entre o valor do apartamento 141 e do 174? Nessa ocasião, não. Em alguma ocasião? Comigo, não. E o senhor tem conhecimento que houve alguma discussão de preço com alguma outra pessoa, Também seus não sei. subordinados? Todo relacionamento com o casal, com o ex-presidente, dona Marisa, era com o Dr. Léo. E o Dr. Léo nunca me passou nenhuma informação da forma como esse apartamento seria transferido para o ex-presidente e para a dona Marisa. Relativamente às alterações, aos projetos, às reformas, houve algum pagamento de valores pelo senhor ex-presidente e pela senhora Marisa Letícia? Nunca houve pagamento. O senhor discutiu alguma questão de preço relativa a essas alterações com algum deles? Com o ex-presidente e a O dona Marisa? ex-presidente e a senhora Marisa? Novamente, eu nunca tive uma conversa com eles. O senhor tem conhecimento se os seus subordinados que fizeram, vamos dizer, se encarregaram da execução dessas reformas, dos projetos, tiveram alguma conversa sobre preço? Se tiveram conversa, não fui informado, mas eu imagino que não, porque quem tinha o relacionamento no final do dia era o Dr. Léo Pinheiro. O Ministério Público juntou os autos aqui no evento 3, Comp 230, uma notícia que teria saído no jornal o Globo em 10/3/2010. E a notícia fala: Guarujá, o presidente Luiz Inácio e sua mulher, Marisa Letícia, são donos de uma cobertura na praia, Astúrias, no Guarujá, mas amargam há 5 anos na fila de cooperados da Bancop para receber o imóvel. A construção permanece parada, está regularizando os documentos transferidos do imóvel, a única alusão à mudança é um painel da OS. Eu vou lhe mostrar aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. O senhor se recorda de ter visto essa notícia Não. na época? Na época, não. Eu vi posteriormente por conta do
processo. A AOS não foi consultada nessa época por jornalistas? Eu não sei dizer, até porque a minha época não tinha nenhum tipo de relacionamento com clientes ou com imprensa. O senhor sabe me explicar o motivo pelo qual, numa reportagem de 2010, se falava que o senhor Luiz Inácio e a senhora Maria Letícia seriam proprietários de um triplex nesse empreendimento? Não sei dizer. O senhor tem conhecimento, ou melhor, vamos interromper aqui pelo tamanho do áudio.